Olha, o jejum intermitente, né, virou uma febre mundial. E não é para menos, a promessa é muito tentadora. Perder peso, ter mais energia, quem sabe até viver mais. Milhões de pessoas já entraram nessa onda. Só que por trás de toda essa popularidade, existe um perigo que muita gente não vê. Sabe, aqueles errinhos comuns que a gente comete na prática, eles podem não só jogar todos os benefícios fora, como também sabotar a nossa saúde de um jeito que, nossa, ninguém espera. Então, aqui hoje, a gente vai desvendar os 5 erros mais comuns e, olha, perigosos que o pessoal comete ao fazer o jejum. E é bom ficar ligado até o fim, viu? Porque o quinto erro, esse mexe diretamente com o nosso humor e até com a clareza da nossa mente. Então, esse aqui é o nosso mapa para a gente não cair nessas armadilhas. Vamos passar por cada um desses pontos, sabe? Para garantir que o jejum seja de fato um aliado da nossa saúde e não um problemão disfarçado. Vamos lá, para o primeiro erro que, nossa, esse é um clássico. A pessoa passa horas e horas em jejum e aí na primeira refeição o que ela faz? Manda para dentro um prato gigante de carboidrato refinado doce. É um erro que, poxa, pode anular uma boa parte de todo aquele esforço. E tem uma explicação biológica para isso, tá? Depois de um tempão sem comer, o nosso corpo fica super sensível à insulina. Aí quando a gente joga um monte de açúcar de uma vez, o que acontece? Um pico de insulina brutal. Isso facilita demais o armazenamento de gordura e logo depois vem aquela queda de energia que derruba a gente. Então a lição aqui é bem simples, né? Não adianta nada ficar horas em jejum para depois chutar o balde com uma refeição toda errada. A escolha do que comer na hora de quebrar o jejum, olha, talvez seja a parte mais crucial de todo o processo. Bora pro erro número 2. Esse é um detalhe que, olha, passa batido para muita gente. Durante o jejum, todo mundo foca em beber água, 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 mas acaba esquecendo completamente da perda de eletrólitos, que são essenciais. E os sintomas? São super comuns. Dor de cabeça, uma tontura, aquele cansaço, cãibra. Tudo isso pode ser um sinal claro de que o problema não é a falta de água, e sim a falta desses minerais que são fundamentais. E a diferença, gente, é gigantesca. Sódio, potássio, magnésio, eles são cruciais para o nosso corpo funcionar direitinho. Em jejuns mais longos, ou até naqueles dias de calor, só beber água não vai dar conta do recado. A falta desses minerais pode transformar o jejum numa experiência bem desagradável. Agora, a gente chega num ponto muito sério. O jejum intermitente não é, de jeito nenhum, uma receita de bolo que serve para todo mundo. Para algumas pessoas, jejuar sem acompanhamento profissional pode ser bem perigoso. Existem grupos de risco que precisam de atenção redobrada. Grávidas, mulheres amamentando, pessoas com histórico de transtornos alimentares ou quem tem diabetes tipo 1. Para esse pessoal, o cuidado tem que ser extremo. Sabe por quê? Porque o jejum pode causar uma queda de açúcar perigosa, a tal da hipoglicemia, ou até mesmo ser um gatilho para compulsões. Olha, a mensagem aqui é super direta e não tem negociação. A saúde tem que vir sempre em primeiro lugar. Sempre. Bater um papo com um médico ou com um nutricionista deveria ser o passo número 1 antes de começar qualquer tipo de jejum. Vamos para o quarto erro, então. Esse aqui nasce de uma ideia completamente torta do que é o jejum. É aquela crença de que a janela alimentar é tipo um vale-tudo, sabe? Uma licença para comer pizza, hambúrguer, o que vier na telha, sem consequência nenhuma. É muito comum o pessoal pensar assim: jejuei por 16 horas, agora eu mereço, posso comer o que eu quiser. Só que esse pensamento é uma baita armadilha. A realidade, na verdade, é bem mais simples. Jejum não é passe de mágica, né, gente? Ele não transforma comida ruim em comida boa. No fim do dia, o que importa de verdade é a qualidade do que se come. Isso é sempre mais importante do que o tempo que se passou em jejum. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Se a quantidade de calorias for lá no teto, ou se a comida for pobre em nutrientes, não adianta jejuar. O jejum não vai fazer milagre. Pelo contrário, ele pode até piorar os estragos de uma alimentação ruim. E agora chegamos no nosso quinto e último erro. Sabe qual é? É forçar a barra. É insistir no jejum, mesmo sentindo aquela fraqueza extrema, uma irritação que não passa ou até perdendo o sono. Basicamente, é o erro de ignorar os sinais que o nosso próprio corpo está gritando pra gente. A explicação para isso está nos hormônios. Quando a gente força o corpo a jejuar, num momento em que já estamos super estressados, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, disparam. E aí o que acontece? Prejudica o sono, o humor e, olha que irônico, pode até atrapalhar o emagrecimento.
Então, a grande sacada é entender que o jejum tem que ser algo sustentável, algo que se encaixa na rotina e, quem sabe, até prazeroso. Ele não pode ser mais uma fonte de estresse. É fundamental, é essencial aprender a ouvir os sinais que o nosso corpo nos dá. Então vamos recapitular rapidinho? 1. Quebrar o jejum com a comida errada. 2. Esquecer da hidratação e dos eletrólitos. 3. Fazer o jejum quando não deveria. 4. Comer porcaria na janela alimentar. E 5. Ignorar os sinais do corpo. São esses os erros que transformam uma ferramenta incrível como o jejum em um verdadeiro inimigo da saúde. No final das contas, a mensagem principal é essa. O jejum é sim uma ferramenta poderosíssima, mas como qualquer ferramenta, ela precisa ser usada com sabedoria, com inteligência e principalmente com autoconhecimento. Só assim para ela realmente transformar a nossa saúde para melhor. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. De todos esses erros que a gente conversou, qual deles parece ser o mais fácil de cometer? Assim, sem nem se dar conta. Refletir sobre isso já é o primeiro grande passo para fazer do jejum uma prática que realmente traga benefícios. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!